Oi, meu nome é Isadora, eu sou acadêmica do 4º ano do curso de Medicina da Universidade Paranaense e hoje eu venho apresentar o nosso trabalho, que é sobre a depressão unipolar ou transtorno bipolar, desafios para o reconhecimento precoce da bipolaridade em pacientes com sintomas depressivos. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Ana Luísa Batista da Silva, pela Núria Biessi Dalazen e pelo Tobias Gazenrock, sob a orientação do professor Guilherme Nogueira de Denunção. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar o transtorno bipolar e o porquê o seu diagnóstico pode ser tão complexo. O transtorno bipolar ele é uma condição crônica e recorrente caracterizada pela oscilação do humor patológico, que envolve a hipomania, a mania e a depressão. Na mania ou hipomania, são períodos de elevação do humor ou da irritabilidade, onde o paciente vai ter a energia aumentada e maior atividade. E já na depressão, é o contrário, onde o paciente vai apresentar episódios de tristeza profunda, anedonia, que é quando ocorre a redução da capacidade de sentir prazer em algo que você já fazia antes, ou a letargia. E na complexidade clínica, tem uma elevada taxa de comorbidades clínicas do próprio paciente e psiquiátricas, que fazem esse processo de identificação do transtorno ainda mais difícil. Por isso que identificar os polos diferentes do transtorno bipolar é essencial para que o paciente receba um diagnóstico correto e um tratamento correto. O nosso objetivo foi revisar os desafios do diagnóstico precoce do transtorno bipolar, com ênfase na confusão sobre a depressão unipolar. Também buscamos entender o impacto do risco do uso errôneo dos antidepressivos e quais aspectos da avaliação clínica podem ajudar a fazer um diagnóstico mais precoce. Aqui é muito importante que a gente consiga distinguir o transtorno bipolar tipo 1 do transtorno bipolar tipo 2, onde no transtorno bipolar tipo 1 é necessário que haja a ocorrência de um episódio maníaco completo. Já no transtorno bipolar tipo 2, tem episódios de hipomania associados ao episódios depressivos, mas nunca que o paciente tenha o episódio maníaco completo. E essa distinção é muito importante porque esses episódios de hipomania muitas vezes não é percebido pelo próprio paciente, porque ele interpreta aquilo como algo bom, como algo que ocorreu em um dia que ele estava mais produtivo, que ele se sentiu melhor. Por isso que às vezes é mais difícil fazer o diagnóstico precoce corretamente. E é aqui que surge um dos grandes problemas, que é o atraso diagnóstico, que mostra que 34% dos pacientes levam 10 anos ou mais para obter o diagnóstico correto, e apenas 52% dos pacientes recebem o diagnóstico correto no primeiro ou no segundo profissional consultado. E por que isso acontece? Porque os pacientes buscam ajuda médica predominantemente durante as fases depressivas, ocultando o histórico prévio de hipomania. E a sobreposição da depressão bipolar e o transtorno depressivo maior é o principal fator de atraso para esse diagnóstico, onde cerca de 25% dos pacientes bipolares recebem inicialmente o diagnóstico de depressão unipolar. E existe outro dado muito importante, que é cerca de 30% dos pacientes que chegam com depressão, na verdade, eles já podem possuir o transtorno bipolar. E o problema maior é que, com o diagnóstico errado, isso interfere diretamente na escolha do tratamento do paciente. E cerca de 20 a 40% dos pacientes com transtorno bipolar, que são tratados com antidepressivos, podem, na verdade, posteriormente, apresentar episódios de mania ou hipomania. Se um paciente com transtorno bipolar recebe o diagnóstico de depressão unipolar, ele recebe, como linha de tratamento, a monoterapia de antidepressivos. E isso pode ocorrer o risco da virada afetiva, que é o aparecimento de sintomas de hipomania ou hipomania. Que é, de maneira bem simples, o paciente estava em cólico depressivo, e com a introdução dos antidepressivos, ele tem a elevação patológica do humor. E os principais medicamentos são os antidepressivos tricíclicos e os famosos imaus. Aqui eu trouxe os principais sinais de mania e hipomania, onde há a redução drástica da necessidade do sono, onde o paciente pode dormir 3 horas da noite e acordar totalmente descansado, e a hiperatividade física e mental. Já em segundo lugar, o paciente vai apresentar uma fala acelerada e interrupta, e com a presença de fuga das ideias e pensamentos acelerados com extrema distração. Em terceiro lugar, também tem um envolvimento imprudente em atividades de risco, gastos excessivos, investimentos impulsivos e até indiscrição sexual. Por isso, o diagnóstico de transtorno bipolar não deve ser baseado em como o paciente está se sentindo naquele momento. É necessária uma investigação longitudinal, reconstruindo minuciosamente a história de vida do paciente. E muitas vezes o paciente não interpreta isso como uma doença. Ele pode dizer que, naquela época, eu dormia pouco e produzia muito, conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso é patológico. E muitas vezes, a opinião de terceiros é muito importante para esse diagnóstico, porque essas ações é muito mais fácil ser vista por quem está olhando de fora e não pelo próprio paciente. E quando suspeitar da bipolaridade em um paciente com depressão? A gente vê as oscilações intensas de humor, as oscilações de impulsividade, a resposta insatisfatória aos antidepressivos, que naquele momento foi dado, e o histórico familiar de transtorno bipolar também pesa bastante na hipótese clínica. Diante disso, podemos concluir que reconhecer precocemente os episódios de mania ou hipomania e realizar uma avaliação longitudinal mais criteriosa são fundamentais para evitar erros diagnósticos e tratamentos inadequados. E trazendo mais uma vez para vocês que o diagnóstico precoce, um tratamento adequado, tem melhores desfechos clínicos e funcionais para os pacientes com transtorno bipolar. E aqui eu trouxe as principais referências utilizadas na elaboração do nosso trabalho. E encerro esse vídeo agradecendo a atenção de todos. Muito obrigada.